Legal. Quanto mais pergunta você fizer para ele, deixar ele muito mais à vontade para falar, mais rápido vai cair aquela imagem, aquela máscara que muitos colocam e que é normal colocar, porque você tem cursos que você aprende como se portar numa entrevista. Então, nos 5 primeiros minutos, 10 minutos, ele tá lá, robótico, respondendo tudo que ele aprendeu. Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu vim falar com vocês de um assunto muito importante, né, que é um processo realmente de contratação, seleção, né, de você poder reter também seus colaboradores. Eu tive a oportunidade aí de fazer uma entrevista com uma pessoa que eu considero muito fundamental aqui na Contele, né, ela que faz todo o processo de seleção para nós, ela nos assessora realmente aí na gestão de pessoas e tal. Então, pelo sucesso que eu tenho aqui com ela, né, como uma pessoa que nos assessora nessa área de recursos humanos, fiz questão realmente de compartilhar com vocês as melhores práticas que a gente adota aqui, né, para poder fazer um processo seletivo realmente com muita eficácia, para a gente poder fazer um trabalho de retenção dos nossos colaboradores e tal. Na verdade, eu vou passar só um resumo, né, porque isso também, todo o conteúdo ele fica disponível no nosso curso de equipes externas turbinadas. Então, se você não teve a oportunidade de entrar na nossa primeira turma, você vai poder realmente assistir um pedacinho desse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? Então, roda aí nossa entrevista. Olha só, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, tá? Que é a Fúvia Caroline, da Contrata Soluções. Tá? Eu queria falar para vocês o seguinte, tá? Eu adotei um critério para chamar meus convidados aqui, tá? Para o nosso curso, e é um critério único. Tá? E esse critério é convidar pessoas que realmente trazem resultados. Né? Esse foi o principal motivo de eu ter selecionado aqui convidados especiais, pessoas que eu acredito demais. Tá? Então, Carol, vou chamar de Carol pelos anos que a gente já tem de trabalho juntos. Né? É um prazer enorme para mim estar recebendo você aqui e a gente poder bater um papo tão gostoso de uma coisa que eu sei que você domina muito, né? E tem muito para somar também com o pessoal que está nos assistindo. Tá legal? Vamos lá, o prazer é todo meu. Obrigada, Leonardo. Pô, bacana, Carol, bacana. Assim, ó, eu queria fazer uma pergunta para você, tá? E queria também já adiantar para a galera que está nos assistindo, tá? A Contele hoje tem em torno aí de 30 colaboradores, tá? E toda a seleção, ó, vou dizer para vocês, a seleção dos 30 foi feita por essa mulher que está junto conosco aqui, tá? Foi ela que foi a responsável por selecionar essas 30 pessoas e posso dizer para você, cara, que eu sou um cara muito feliz, um fornecedor muito feliz, muito satisfeito com esse processo, porque isso para mim era um problema enorme, tá? Que eu realmente tive que tirar da minha empresa porque eu não aguentava mais ficar fazendo entrevista e tudo dava errado depois, tá? Então, realmente, assim... Aí, Carol, só não vai aumentar o contrato por causa disso, tá bom? Putz, já tinha até mandado um e-mail aqui. Carol, eu, na verdade, assim, queria começar com uma pergunta, tá? Uma pergunta, assim, um pouquinho nível 2, tá? A gente não falar daquele básico, uma coisa um pouquinho mais avançada para o pessoal que está nos assistindo, tá? O que para você, tá, não pode faltar numa entrevista de seleção? Bom, já que a gente vai eliminar a parte básica, que é fazer a pesquisa de mercado, filtrar os currículos, que essa parte a gente já vai fazer um modo mais avançado. Primeiro marcar os agendamentos das entrevistas individuais, porque aí você consegue observar detalhes de cada candidato, e não fazer aquelas entrevistas com todos os candidatos juntos, que acontece também em alguns processos seletivos. Você tem o perfil já que você determinou, então é encontrar esse perfil dentro de algum dos candidatos que você está entrevistando. Nesse processo seletivo, é um bate-papo também que você vai fazer com os candidatos, e com várias perguntas técnicas da vaga, que precisam do perfil da vaga, e perguntas pessoais. Os pontos que eu mais gosto de colocar, que são muito importantes, é o histórico do candidato, é o histórico dele no mercado de trabalho, onde ele trabalhou, o motivo que ele saiu dos empregos anteriores, pedir para ele contar um pouco do histórico, do que ele fazia ali, e nessas respostas você consegue pegar se ele fala mal da empresa anterior, se ele fala com paixão do que ele fazia, você consegue pegar alguns detalhes
que são muito importantes para a próxima contratação dele, tá? Outra coisa também que eu coloco é pegar referências nos empregos anteriores. Isso é muito importante, porque alguns candidatos não vão falar o real motivo por ele ter saído do emprego anterior, e ele vai te dar nomes, telefones das empresas que ele trabalhou, e você vai ver no currículo dele e pegar essas referências nos empregos anteriores. Outra coisa que eu acho legal é fazer pesquisas sociais, pesquisas nas redes sociais hoje dele, o que ele faz, como ele se comporta nas redes sociais, quais os costumes dele, e isso também conta bastante. Eu acho que, falando de pontos mais avançados na entrevista, acho que esses são os pontos bem legais de você observar. Deixa eu só te fazer uma colocação aqui, né? A gente, quando faz uma entrevista, normalmente, a gente quer apresentar a empresa, falar o que ela faz, a gente fica falando, e por tudo que você me falou até agora aqui, a coisa funciona muito pelo contrário, né? A gente tem que fazer perguntas e deixar o candidato falar, né? Muito bem, isso é o principal. Você vai ter essa segunda etapa de você falar sobre a sua empresa, de você contar bastante, só que, na verdade, quem tem que falar da sua empresa é ele também. Então, Legal. Quanto mais pergunta você fizer para ele, deixar ele muito mais à vontade para falar, mais rápido vai cair aquela imagem, aquela máscara que muitos colocam e que é normal colocar, porque você tem cursos que você aprende como se portar numa entrevista. Então, nos 5 primeiros minutos, 10 minutos, ele tá lá, robótico, respondendo tudo que ele aprendeu, o padrão lá que ensinam como você deve se portar numa entrevista. E com esse bate-papo, isso cai. No momento, ele vai ser ele mesmo. E aí é onde você pega a essência dele. E quando você faz uma entrevista, marca essa entrevista com o candidato e ele já sabe para a empresa que ele está indo, o mínimo que ele tem que fazer é estudar sobre a empresa. Então, você mesmo pode perguntar coisas sobre a sua empresa para ele, para ver até que ponto ele se interessou, até que ponto ele estudou sobre a sua empresa, até que ponto realmente ele está interessado em trabalhar na sua empresa, ou ele está realmente procurando qualquer uma, né? Então, quanto menos você falar sobre a sua empresa, mais perguntas você fizer, e quanto mais você deixar ele falar, mais você vai pegar sobre esse candidato. Bom, galera, é o seguinte, ó, vocês que estão participando do curso aí, tá? A Carol é uma especialista em PNL também, tá? Então, assim, cara, é muito difícil, em meia hora de conversa com ela, você não abrir sua vida inteira. Então, você tem que desenvolver técnicas, realmente, de perguntas high-tech aí, né? E realmente você vai enquadrando o cara aos poucos, sem ele perceber, né? Isso mesmo. Legal, Carol. E eu vou fazer uma outra pergunta, Carol, que é uma coisa, assim, muito pertinente, principalmente para de vendas, sabe? Que o vendedor, ele já é uma figura que se vende, já, né? Se ele está se propondo a ser vendedor, ele já vai, no mínimo, se vender para você, né? Como é que a gente pega aqueles craques de entrevista, assim, aqueles caras que, não que são bons vendedores, né? Mas aqueles caras que fingem que são bons vendedores, mas, na verdade, no fundo, cara, eles não são, né? Eles ficam lá. Eles conseguem te vender, eles conseguem te convencer que a vaga é dele, mas depois que ele entra na empresa, ele não consegue realmente fazer a coisa acontecer. Como é que você consegue pegar essa figura aí que, por incrível que pareça, é muito comum na área comercial, tá? Tem em todas as áreas. Tem aquele cara que chega e ele é o melhor, e ele vai vender para você que ele é o melhor. Quanto mais interessante for a sua vaga, mais qualidades ele vai agregar para ele poder preencher essa sua vaga. Nesse bate-papo que você vai fazer, você vai pegar o histórico dele anterior. Então, ele pode falar que ele é super vendedor, que ele batia todas as metas. E aí você começa a fazer pergunta técnica. Como que eram as metas? Você sempre atingiu? Você ganhava algum prêmio por isso? Você era o melhor da equipe? Tinha alguém melhor que você? Também pelo histórico que ele trabalhou. Se ele trabalhou em muitas empresas, ele ficou muito pouco tempo em cada empresa, você já vê que, opa, tem alguma coisa errada. Porque quando o cara é muito bom, as empresas querem reter. Então, dificilmente a empresa vai abrir mão de um cara que seja muito bom, seja exatamente como ele está falando. Pode ser que ele ficou em empresas que não eram tão boas e ele saiu? Pode, mas não todas, nem a maioria. Então, pelo histórico também você vê. Nesse bate-papo, que, lógico, quem é formado em PNL, quem tem essa habilidade vai saber fazer melhor, mas se você conseguir ficar mais íntimo dele, ele vai acabar se entregando em alguns pontos. É legal também quando você consegue tirar
o interesse do candidato ali na entrevista. Então, por exemplo, ele viu que a sua vaga é sensacional, paga um salário ótimo, tá lá um horário de segunda a sexta, e ele foi por causa disso. E aí na entrevista começa a jogar, você dá umas jogadas assim, mas você pode trabalhar sábado? Você pode trabalhar domingo? Mesmo que você não precise trabalhar sábado e domingo, só para ver qual que é a resposta dele, para ver se ele tá na pegada mesmo, para ver se ele tá a fim de entrar no jogo. É um blefe, né? Isso. E tudo bem para você trabalhar com extrema pressão, trabalhar com metas muito agressivas, você começa a jogar, porque assim, uma coisa é quando o cara fala que fez ou que foi. Outra coisa é ele falar para você ali na hora que ele topa realmente esse desafio, que você tem que colocar o desafio muito maior do que ele realmente é. Porque se ele aceitar fazer tudo que você está falando, é porque realmente dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, ele vai dar certo. Então, acho que uma das dicas aí legal é essa. No nosso caso aqui, né, são equipes externas, né? Então o cara vai pra rua, né? Ele fica fora da empresa o dia todo, ele não participa da cultura, né? Ou participa, logicamente, nos momentos que ele está na empresa, mas assim, a comunicação, a cultura, ela fica mais distante do profissional, né? E existem inúmeros casos de relatos aí de libertinagem, né? As pessoas que não têm muita liberdade, elas ficam sujeitas à responsabilidade e à libertinagem, né? Entendeu? Então, você daria alguma dica com relação a esse sentido, realmente do cara que vai trabalhar externamente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para pegar esse tipo de perfil de uma pessoa responsável, de uma pessoa que realmente vai trabalhar fora da empresa, mas vai representar a empresa, então é uma responsabilidade muito grande, ou aquele cara que vai passar na entrevista e depois, né? Eu tenho histórias para te contar, assim, das mais absurdas e cavernosas possíveis, né? Entendeu? As pessoas são bem criativas, né? O cara arruma um emprego, ele já começa a mandar currículo para pegar o próximo emprego. Né? Uma entrevista mal feita nesse caso, hein? Com certeza, não tenha dúvida. Mas eu tenho relatos disso, das pessoas que eu tenho contato, que são gestores de equipe, então eles me contam isso, né? Então, o que a gente... Tem alguma dica especial para esse perfil, assim, de seleção? Porque, às vezes, assim, eu tenho equipes técnicas, né, e equipes comerciais, que são promotores e vendedores, né? Então, as características são um pouquinho diferentes, assim, mas existe alguma dica única, assim, que possa cercar a pessoa que vai para a rua, que fica externo da empresa, que realmente que seja importante o ingrediente dele dentro do processo de seleção? Bom, tudo vai partir do processo seletivo, é o que eu falei, ele tem que querer trabalhar na sua empresa. No processo seletivo, ele tem que querer estar trabalhando para você, e não ele estar procurando emprego na área de vendas. Então, isso você pega também. Sabe aquele brilho no olho, que hoje em dia, quem faz um processo seletivo, ou por pressa, ou porque está desesperado, porque a vaga é para ontem, contrata o primeiro que chegar e falar, eu preciso dessa vaga. E tá errado, você tem que contratar quem quer trabalhar na sua empresa. Porque realmente... Sem uma tecnologia, sem muito trabalho, você não vai conseguir controlar esse cara na rua. Então, primeiro o cara tem que querer trabalhar, tem que valorizar o seu emprego, ele tem que ter medo de perder esse emprego. Segundo, você tem que ter algum tipo de controle para saber onde ele está. Isso é inevitável. De alguma forma, você vai ter que saber onde ele está, o que ele está fazendo naquele horário. Mas eu acho que o que mais vai fazer você ter esse controle, uma das opções também de você ter esse controle, é exigir resultados, é ter metas agressivas, é ter trabalho para ele fazer, porque o que vai fazer ele desviar é a ociosidade. Então, Entendi. Se ele não tiver tarefas extremamente importantes e ali para ele cumprir, ele vai se desviar. Então, eu acho que é isso. Uma boa gestão das tarefas dele também vai ajudar. Então, se pegar leve com o cara, com certeza a tendência é ter desvio de rotas e tal, ociosidade. Entendi. Carol, olha, muito obrigado. Imagina. Olha,